dia para quem está nos ouvindo no Spotify ou no YouTube. Esse é o nosso InfinityCast número 5, o podcast da Infinity, quinzenal. Hoje nós vamos falar sobre fusão e aquisição de empresas. Meu nome é Norton Toga, sou CTO da Infinity. Estou em companhia do Alexandre Rosted, que é o nosso futuro CTO aí da Infinity, meu braço direito por aqui. Meu Deus do céu, o que é isso? Acabei de saber. Anunciou a promoção. Depois é ao vivo aí, ó. Tá gravado, agora não pode falar que não teve. Não pode voltar atrás aí, o Lucas tá de testemunha aí. E temos aqui a companhia do Lucas, da BRS Partners, o nosso Mr. Miyagi em fusão e aquisições de empresas. Lucas, fala um pouquinho sobre você para o pessoal te conhecer melhor. Muito obrigado pelo convite, né? Primeiramente agradeço o Norton, a Lê. Seguindo aqui é o fluxo, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui. Fusão e aquisição é um tema assim, muito necessário de discutir, tende a aparecer na vida de qualquer empresário em algum momento do tempo. E eu brinco que enquanto a gente faz isso todo dia, geralmente o empreendedor é uma vez na vida, duas no máximo. Então, é algo que é sempre bom ele ter de conhecimento, ele ter claro. Então, o objetivo aqui é a gente dar uma pincelada nesse assunto para poder passar um pouco mais para vocês desse conhecimento de como funciona. Eu sou sócio da BRS Partners, a BRS é uma boutique de M&A, e quando a gente fala boutique de M&A, né, M&A, Mergers and Acquisitions, né, fusões e aquisições, e o nosso objetivo é sempre estar passando, né, para o cliente a melhor consultoria, né, possível. Ali a gente atua muito como um conselheiro, mas é um conselheiro muito mão na massa, diria, né, porque a gente ajuda o cliente a construir toda a trajetória da empresa até esse momento. Então, aquele amigo do peito, né? Se torna amigo do peito porque a gente acaba falando todo dia e geralmente um processo ele tem um tempo que leva para acontecer. Então a gente já teve projetos de 2, 3 anos, alguns mais rápidos. Então você acaba criando, né, esse vínculo muito forte com o cliente. E o objetivo é preparar o cliente e a empresa para esse processo, né? Então aqui a gente tem uma análise muito profunda da operação, parte financeira, contábil, jurídica. A gente geralmente passa um diagnóstico para o cliente para mostrar para ele como que está a empresa dele. Que às vezes o cliente ele é muito bom na operação. Então, se é uma empresa de tecnologia, ele é muito bom em desenvolver. Se é uma empresa de educação, ele é muito bom na parte pedagógica. Se é um hospital, ele vai ser especialista numa certa área. Agora, a gestão como um todo, geralmente não é um forte. É meio raro você ter um cliente que ele tem as duas coisas, né? Então, a gente passa esse panorama da empresa, de como ela está, e também se é o momento dele ir para o mercado, dele ouvir propostas, né? Então, aqui a gente atua muito intermediando, né, preparando a empresa e fazendo essa conexão, né, do cliente com o mercado da forma que for melhor para ele, né, no nosso entendimento. Legal, esse podcast vai ser bem interessante, hein? É profundo. Então, primeira pergunta, eu acho que todo mundo vai querer saber, né? O que diferencia uma fusão de aquisição? Não é a fusão do Trunks com o Goten? Fusão. Um brinquinho. E aquela é permanente, hein? Tá quase fazendo a dancinha, você vai ter o Norton do outro lado fazer também para... Coloca um brinco, o empreendedor coloca um brinco, e aí Mas aquela é permanente. Mas o bom que você deu uma deixa interessante para explicar o que seria a fusão, porque embora sempre a gente vê notícias falando de fusões, mas fusão é uma coisa muito rara de acontecer. Porque nessa mesma visão, né, do Goten com o Trunks para virar o Gotranks, que eu já não lembro se é assim o nome mesmo, duas pessoas ali se tornam uma nova pessoa. Acaba tendo características de cada um, mas eles juntam forças, poderes para virar um novo super-herói, vamos dizer assim. Então, no mundo da fusão é a mesma coisa. Então, você tem duas empresas diferentes que se juntam para formar uma nova empresa, uma outra empresa. Geralmente, nessa fusão, ela soma forças. Então, pode ser desde empresas do mesmo setor, que às vezes é mais fácil eu estar junto com o meu concorrente do que ficar brigando com ele. Chega numa hora que isso pode fazer mais perder do que ganhar.
até em termos de mercado. Então, por ter essa característica, né, de duas empresas se fundirem, se juntando para ter uma terceira, vai ter que abrir mão de algumas coisas. E muitas vezes essas empresas não têm esse interesse de abrir mão, né, e principalmente abrir mão da marca. Quando uma terceira empresa, uma terceira nova empresa mesmo, um novo contrato social, uma nova marca, uma nova forma de operar. Então, embora é muito comum o mercado falar de fusão, é meio raro na prática você ter processos de fusão, porque geralmente a empresa não quer abrir mão da marca dela, não quer abrir mão de alguns processos. Então, o que a gente tem de forma muito comum são aquisições. Né? Aqui é uma empresa adquirindo participação societária da outra. Então, aqui ela permanece, e geralmente a aquisição ela é mais comum porque é uma boa forma de acelerar o crescimento. Então, muitas vezes eu sou líder do meu mercado, mas tem uma outra empresa que faz alguma coisa melhor que eu. A gente vê muito esse movimento em tecnologia, né? Grandes empresas começando a adquirir startups. Então, é uma forma de agregar novas soluções, de trazer até não só soluções, mas pessoas boas para poder desenvolver e melhorar o negócio. Então, diria que hoje, né, fusão de forma prática não é tão comum, mas as aquisições acabam sendo algo mais frequentemente usado. Eu fiquei pensando agora, né, que uma fusão, se ela vai gerar uma terceira empresa, então vai ser uma nova empresa, né? Então todo aquele trabalho que as duas tiveram de começar do zero, de fazer nome, arranjar cliente. Bom, a clientela talvez até permaneça, mas é um trabalhinho e tanto, né? Tem que começar de novo, por assim dizer, né? Acaba tendo um trabalhinho ali, embora você herda muita coisa, porque tudo é da forma que você comunica para o mercado, né? Então, estava muito comum aquela comunicação da fusão da Notre Dame com a Rap Vida, dois gigantes de saúde. Então, ali se fosse uma fusão de fato, teria lá uma terceira empresa com um novo nome, mas todo o histórico fica. Então, ainda vai ser a Rap Vida, ainda vai ter lá traços da Notre Dame, então muitas vezes o que vai acontecer é que vão começar a operar no novo segmento juntas, né, com mais força. Então, a sinergia também é algo que geralmente motiva essa união, então eles conseguem fazer mais, né, ali juntando essas energias. Então, pode ser que eles mantenham até o nome das duas, né? Tem fusões que eles só dão um prefixo, né, numa da outra. Ah, é verdade, né? Poder manter vivo ali a imagem, então assim, você não perde, mas de certa forma ele é uma terceira empresa e tem todo ali um certo desgaste, é custoso você poder operacionalizar tudo isso. Seria o caso assim quando as empresas usam um grupo, né? O grupo Pão de Açúcar, por exemplo, né? Tem rede A, rede B, rede C ali dentro daquele grupo, né? Algo assim, talvez? Não, aqui muitas vezes se cria essa estrutura de holdings, mas para simplificação de alguns processos. Não seria bem um caso de uma fusão. Né? Mas é só porque muitas vezes, ao invés de eu ter que ficar conversando com X empresas, eu falo com uma só. Né? Entendi. Tá todo mundo debaixo daquele guarda-chuva, né? Entendi. Então, para não divergir muito, né, da pauta do assunto, né, qual que seria, assim, os motivos mais comuns, então, que você vê, Lucas, para que haja fusão ou aquisições, né? No caso da aquisição, deixa eu tentar meio que trazer para um cenário para ficar um pouco mais prático. Saiu até recentemente uma notícia que uma empresa que era do setor de máquinas, aquelas máquinas para lavar calçada, ela estava indo para um segmento novo. Então, ela ia começar a vender brinquedo, ia começar a vender, tipo, aquelas maquininhas de, tipo, JBL, vou chutar o nome aqui, mas, tipo, JBL. E, assim, é uma empresa que era máquina de lavar calçada e estava entrando para outros segmentos distintos, a princípio, quando a gente pensa. E ela entrar de forma orgânica nesses segmentos é muito... Além de levar um tempo para isso acontecer, é meio custoso, porque geralmente o cliente está já habituado com uma marca. Quando ele pensa em brinquedo, ele pensa numa marca. Quando ele pensa em caixinha de som, ele tem uma marca que ele já vem à mente. Então, muitas vezes, para a empresa ela entrar nesses segmentos, para ela é mais vantajoso entrar através de aquisições. Ela simplifica muito o processo. E hoje a gente tem formas benéficas em termos de caixa, né, para a empresa fazer aquisições.
não é porque ela vai adquirir uma empresa por 100 milhões de reais que ela já vai tirar 100 milhões de reais do bolso agora. Então, ela tem várias formas de poder fazer isso. Igual o próprio Musk, né? Quando ele fez a aquisição do Twitter, né? Então, ele não arrancou o dinheiro todo do bolso, ele fez um empréstimo, o resto ia ser caixa dele. Então, tem várias formas que você tem de poder fazer essas aquisições. Então, para o comprador, é benéfico ele, às vezes, crescer de forma inorgânica, que a gente chama, né? Que é quando eu estou crescendo através de algum processo de fusão, aquisição, porque ele ganha mais tempo e já carrega muito desse histórico de mercado. Né? Então, a gente tem a CVC no turismo, que ela foi um principal consolidador. Então, muitas verticais, muitos segmentos do turismo, ela foi entrando através de aquisições. E ela foi mantendo executivos, né, na companhia para poder auxiliar, né, o negócio a sempre crescer e prosperar. Então, diria que esse é o lado benéfico. Você já entra em segmentos com expertise, você não precisa aprender nele. Você já adquirindo a empresa, você adquire experiência junto, marca, reconhecimento. Então, faz o seu processo, que a princípio pode ser visto como custoso, menos custoso, né? Faz sentido, né? Faz sentido. Um outro exemplo que eu gostaria que você pudesse passar para a gente seria um exemplo de fusão, então, né, que a gente já falou sobre isso, sobre a entrada de uma empresa num novo mercado, ela adquire uma empresa que já está presente lá. Mas e no caso de uma fusão, o que seria um motivo comum para ver? Embora você já tenha dito que fusões não são tão comuns de acontecer, né? Não são tão comuns, mas até no escritório a gente fez uma. A gente, infelizmente, não pode, né, divulgar, mas eram empresas de software, né? Então, eles atuavam num setor específico e eles complementaram, né, juntaram forças, surgiu, né, ali uma terceira empresa, para ele poder abraçar o mercado de uma forma, né, um pouco mais ampla, com um pouco mais de força, voltar para a questão da força. Porque se hoje a gente já tem de forma escassa desenvolvedores, imagina uns anos atrás, que foi quando a gente assessorou a fusão, era ainda mais restrito. Então, sempre quando a gente pensa em tecnologia, ele sempre vai estar olhando talentos. Ele vai olhar e ver a tecnologia que aquela empresa tem, quem está desenvolvendo, se é um time forte, qual que é o mercado de atuação, porque muitas vezes, igual ERP, que é sistema de gestão de empresa, né? Tem desde TOTUS, Oracle, SAP, que fazem para gamas, para quase todos os setores, e você começa a quebrar em nichos. Então, tem um nicho que atende só posto de gasolina, você tem um nicho que está focado em saúde, você tem um nicho que está focado em educação. Então, muitas vezes, fundir negócios acaba auxiliando a você entrar em outros segmentos já com uma mão de obra mais qualificada. Então, nesse caso de uma fusão, foi a necessidade de tecnologia que juntaram forças para continuar competindo e começar a liderar todo esse movimento de tecnologia para turismo. Porque muitas vezes eu era focado só em consolidadora, e eu focar em consolidadora e focar em agência, né, tipo essas agências CVC que atendem pessoa física, são soluções diferentes que eu preciso. E são mercados grandes. Então, quando eu junto as duas operações, eu tenho sinergias ali. Consegue tornar a empresa mais atrativa. Né? Eu tenho dois exemplos de fusão, se me permite comentar. Um foi por sobrevivência, aconteceu aqui na minha região. Eu sou do interior de Minas, e aqui no interior de Minas, quem atendia a internet aqui eram provedores locais. Isso é muito comum isso no interior, né? A grande empresa não está ali, né? E aí essas grandes empresas começaram a expandir para a região pequena, né? Pegar os pequenos polos nas cidades. E aí os provedores pequenos viram uma necessidade de sobrevivência, né? Porque como é que a gente vai competir com Claro, Vivo, TIM, se a gente é minúsculo? Né? Os caras têm muito mais capital. Então o que eles fizeram? Eles se reuniram, todos os pequenos provedores da região toda, então assim, pegaram praticamente as 10 cidades assim, mais próximas, e eles se reuniram e decidiram fazer uma fusão de várias empresas, foram, sei lá, mais de 15 empresas juntas, fundiram tudo para construir uma grande. E aí eles conseguiram baixar muito o custo de operação deles, porque agora eles compravam fibra mais barato, eles compravam link mais barato, eles tinham mais gente para atender, então não precisava ter tanta gente no suporte, porque
às vezes uma das empresas já estava com muita gente na folha de pagamento, e aí conseguia usar aquela mão de obra. Então, assim, para eles foi uma necessidade, né? A fusão foi a questão de sobrevivência. E eu tenho certeza que hoje eles, do tamanho que eles são, eles conseguem ter muito mais, não só lucro, né? Porque eles conseguem comprar mais barato, mas eles também conseguem empeitar, vamos dizer assim, um grande provedor. Quanto é que eles conseguem oferecer links de velocidade que o grande provedor não consegue. Tá vendo? Então eles conseguiram ter uma vantagem competitiva que sozinhos eles não conseguiriam. E talvez o grande ia chegar comendo aos poucos, né? Pelos ladinhos e acabar com todos eles, né? Exatamente. E aí eles conseguiram sobrevivência. E eles fizeram num time correto, né? Porque se eles tivessem deixado para acontecer, eles iam perder muito mercado para esses grandes players e aí eles vão deixar de existir. Então, assim, eu acho que foi um bom exemplo. E essa é uma questão bem interessante que você colocou, que é o timing. Então, muitas vezes, né, o cliente fala, mas eu queria esperar um pouco mais para minha empresa ter mais valor antes de me movimentar. E muito também da nossa função enquanto advisor é estar fazendo essa leitura de mercado. Então, muitas vezes você quer esperar chegar no resultado ideal, mas quando você chegar naquele resultado ideal, muitas vezes o mercado não vai estar precificando da mesma forma, não vai ter a mesma atratividade, e o seu concorrente pode chegar muito mais capitalizado que você e acabar levando, né, o mercado que você tem. Então, com toda certeza, se eles não se movimentassem, teria essa invasão, né? Porque às vezes essas grandes empresas estão concentradas mais em capitais, não estão tão em cidade pequena, e muitas vezes não era o foco naquele momento, até ele ver que começa a se mover, dá para ganhar dinheiro lá sim, e ele não vai querer deixar mercado para ninguém. Então ele começa a entrar e ele tem muito mais força, muito mais caixa para colocar a condição que ele quiser. Então, e fazer até dumping, né? Que é o processo de cortar o seu lucro para quebrar o concorrente, que é crime, mas é difícil de provar, né? E isso, antes de eu entrar na BRS, eu trabalhava na Intuel, que é uma incubadora de startups. Fica na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. Então, ali tinha várias startups incubadas, e uma delas acabou conseguindo fazer, tipo, delivery. Na época, não era tão comum. E ela teve muito sucesso em fazer delivery em Londrina. Até que chegou o maior player de mercado, bateu na porta e falou assim, quero você, porque ele não tinha conseguido até então a história, né, que se sabe, ele não tinha conseguido entrar em Londrina, e ele viu que tinha uma empresa que já estava fazendo isso, então ele chegou e adquiriu, e ali você não consegue ter muita negociação, ainda mais no tamanho que você está. Né? Se você está incubado, você não é uma empresa gigante, né? Você ainda está lá testando o mercado, aprendendo a fazer. E chega o maior player aqui do mercado e fala, toma aqui uma proposta. Porque eu tô chegando. Você já olha para ela de um jeito diferente, que você fala assim, se você ficar negociando muito, ele pode chegar nos restaurantes e falar assim, motoboy de graça para todo mundo aqui 2 anos, e não vai afetar em nada o caixa dele praticamente. É bom você sempre alinhar assim, o timing com quem você está negociando, né? Acaba virando uma aquisição hostil, né? Porque... verdade. É quase que um modelo, né? É quase uma coação, né? E quando a gente fala de aquisição hostil, ela está mais linkada a princípio a empresas de capital aberto, né? Porque vamos pensar no exemplo que você tem lá uma empresa com vários conselheiros, gestores, acionistas, e lá tem um grupo de acionistas ou de executivos que tem uma visão diferente para o futuro da companhia. E antes ele tinha que pedir bênção para todo mundo para conseguir mudar a executiva, para conseguir mudar o direcionamento da empresa. E até que um advogado americano pensou assim, para que vou ficar negociando com você, sendo que eu posso comprar as ações no mercado e, tendo a maior parte das ações, eu chego aqui e coloco o rumo que eu quero, né? A empresa não tem que pedir bênção para ninguém. Então, nada como o mercado para chegar no equilíbrio. Então, aí que começou um pouco dessa prática. Então, eles iam ali como que não quer nada, vai de pouquinho em pouquinho, até que chegar lá, uma camada, tem lá um percentual relevante da companhia para conseguir ditar os rumos, né? Como as bênçãos não são eternas, as empresas, para se protegerem desse processo, começaram a colocar algumas proteções, né? Então, e são variadas. Então, assim, se você
quiser comprar, sei lá, 10% da empresa, você tem que comprar o restante todo das ações. Tipo o que o Twitter fez, né? Uma forma de impedir que tenha esse tipo de aquisição hostil. Ou até, eu acho que era o caso da Netflix. Se você comprar X%, os sócios, eles podem comprar, tipo assim, ações, sendo 2 ações no preço de uma. Então, que é para o cara poder manter também capital, manter share, né, manter ações. Então, até nesse caso de aquisição hostil, que está mais vinculado, né, à Bolsa de Valores, que ali quem dá o preço é o mercado, literalmente, né? O preço, a empresa vale é o valor das ações dela aquele dia. Então, até tinha casos onde eles faziam nessa aquisição hostil, ele começava comprando uma parcela pequena, aquele movimento mexia um pouco ali no preço da ação, e a empresa continuava comprando até ter um percentual maior, e depois poder ditar as regras que ela queria. Então, à medida que começaram a criar essas pílulas de veneno, que era até falado assim, meio no jargão comum, começou a meio que reduzir essa prática, né? Uma forma de poder impedir essa prática de acontecer e poder deixar a empresa, né, ali aberta, seguindo, né, o rumo, né, que vamos dizer até a maioria, ou que os acionistas tinham como o melhor caminho para a companhia, né? Mas nesse modelo aqui, até no período dos provedores, seria um outro modelo de aquisição hostil, mas de empresas de capital fechado, que é eu usando o meu poder financeiro, o meu market share, né, que é o tamanho que eu tenho do mercado, contra você, né, para poder induzir você a fazer aquela transação. Diria que aqui a gente pode até mudar o conceito da aquisição hostil, que até dá para usar quase que na mesma linha com a de capital aberto, que é o sentar para poder negociar com você, mas aquela negociação que você não consegue ditar os termos. Poderoso chefão. Só vai, você não pode discordar de nada, porque não tem espaço para você discordar de nada. Você está amarrado comigo de uma forma indireta. E assim, outro caso que eu ia até comentar, a gente vamos voltar aqui nesse assunto de aquisição amigável hostil, que eu acabei tendo que adiantar esse assunto pra gente, que o papo fluiu para isso, mas o segundo exemplo que eu ia dar de fusão, eu tenho certeza que alguém vai ouvir o podcast e falar assim, o Norton falou 2 exemplos e deu um só. Vou voltar ali para saber se você falou mesmo, ele se perdeu. Né? Eu não entendi, só tava deixando o Lucas poder comentar. Mas o segundo exemplo é uma coisa assim, da Infinity, tá? Que a gente pretende no próximo ano a buscar empresas nos Estados Unidos para que a gente possa fazer uma fusão e iniciar nossa operação nos Estados Unidos, porque é um dos objetivos da Infinity, começar a operação lá. E como a gente não é uma empresa capitalizada, né, digo assim, alavancada, né, com muito caixa para poder gastar, a gente gostaria de ter também pessoas dentro do time que entendam de mercado americano, então eu acho que a fusão vai fazer muito sentido para a gente, e a gente talvez se fundir com alguma empresa americana que explora o mercado de hosting, para que a gente possa explorar lá também, utilizando a nossa expertise e a deles, né? Porque eu tenho essa noção de que o cara, eu vi isso num podcast uma vez, que era o podcast do Starbucks, falando sobre o Starbucks na China. E lá falava assim, o Starbucks tentou iniciar a operação na China com um americano administrando o negócio, e não ia para frente, e quebrava, e não dava certo, eles tentaram várias vezes. Até então, que um dia eles decidiram o seguinte, vamos colocar então um chinês, que entende de mercado chinês, para abrir um Starbucks. E aí ele vai adaptar a nossa marca para o mercado local. E aí deu certo. E aí hoje a China é um dos países que mais tem Starbucks, acho que são mais de 1.000 Starbucks dentro do lugar. Tipo assim, é muito grande. Numa cidade só, se eu não me engano, assim, é uma quantidade absurda de Starbucks dentro da China, mas porque colocou na mão de alguém que entende o mercado local. Então é uma coisa que eu acho que vai fazer muito sentido para a Infinity quando a gente tomar esse passo de explorar o mercado americano, de estar realmente fazendo a fusão com alguém que entende de mercado americano e poder somar, né, nossas forças. Então a gente fazer esse processo de fusão. Eu acho, assim, na minha opinião, acho que vai fazer muito sentido. Acho que vocês concordam, né? Acho que faz muito sentido. Faz. Né? Pelo que eu tô aprendendo aqui nesse podcast hoje, faz sentido. mas é interessante a sua visão, porque muitas vezes, Norton, o que acontece é que o empresário tem aquele receio de ter sócio. Né? Então, às vezes ele quer entrar sozinho, porque ele fala assim, vou estar rachando minha empresa com alguém, sem ficar pedindo bênção para outra pessoa. Muitas vezes é uma visão que ela pode ser distorcida. Né? É claro que uma sociedade ela pode ser maléfica, dependendo de como ela está constituída, dependendo do sócio que você tem, mas em muitos casos ela pode ser muito frutífera e muito benéfica. Então, é sempre a questão de escolher qual que é o parceiro. Ele tem o mesmo pensamento que eu, tem a mesma cultura que a minha. É um casamento, né? É um casamento, não deixa de ser um casamento.
Então, aqui eu acho que sempre quando você analisa pelo lado da sinergia, que é o quanto aquela operação vai gerar de ganho, ela ajuda a conduzir se a sua decisão vai ser assertiva ou não. Né? Aqui o fato ela começa a fazer sentido porque a outra empresa já vai estar operando lá também. Então, você não vai ter grande parte de uma dor de cabeça de ter que ficar montando empresa, até que lá a burocracia é bem menor que aqui, mas todo esse pontapé inicial você já não vai ter. Sim, então, e tem empresas lá nos Estados Unidos, te interrompendo um pouquinho, que tem interesse em iniciar a operação no Brasil. E aqui a gente já entende como funciona. Então talvez faça muito sentido para os dois. Não, com certeza. Então é assim, a gente talvez consiga, isso aí, mais um momento futuro onde a empresa estiver um pouco mais estruturada, que a gente está desenvolvendo muita tecnologia aqui dentro, e a gente quer chegar no mercado americano já podendo entregar esse nível de tecnologia que a gente não vê em lugar nenhum, nem mesmo no mercado americano. Então acho que vai ser... Chegando, com os dois pés no peito e voadora já. Vai ser uma carta na mão. O novo CTO vai ter uma grande responsabilidade. Vai mesmo. E quando a gente fizer esse movimento, o Ale já vai estar atuando aí como nosso CTO e eu vou poder trabalhar como CEO, né? Então acho que vai ser... Exatamente. E aí a gente estava falando sobre aquisição amigável, aquisição hostil, né? Lucas, para a gente, vamos resumir aí, o que seria uma aquisição amigável versus uma hostil? Eu acho que a do Twitter, na minha opinião, foi um pouco hostil, porque o cara chegou e falou, comprei 10%, se você não me vendeu o resto, eu vendo tudo e aí você perde valor de mercado. Na minha opinião foi hostil, mas não sei, vamos ver como é que é o especialista. Assim, naquele exemplo que eu dei antes, ele meio que se encaixa quase que na missa que o Elon Musk rezou durante o processo, né? E ali nas notícias que a gente foi acompanhando, ele tinha um sonho com o Twitter, que era um sonho diferente que o management atual tinha. Então aqui pode ser quase que um modelo de aquisição hostil. E amigável, eu diria, é quando a gente senta na mesa e assim, vamos ditar os rumos aqui de como que vai funcionar essa transação. E eu diria que ela é amigável quando o outro lado não tem uma necessidade real em fazer aquele movimento. E, ao mesmo tempo, ele não está preso, seja numa pessoa com um bolso fundo, como é o caso do Elon Musk, né, quase bolso infinito, ou com uma empresa. E ele tem a opção de não fazer, de sair da mesa. Porque assim você tem os dois lados buscando e fazer o que acaba sendo melhor para todos, né? É claro que quando a gente faz de negociação é meio estranho, se vai ser ambos os lados fazendo o que é melhor para todos, mas tem um equilíbrio ali, né? Então, o preço, esse preço para mim não está adequado, é um preço que não está de acordo com o mercado, aquela condição do contrato, ela me prejudica muito, então, se for para seguir assim, não tem interesse. Então, na amigável, você tem ambos os lados fazendo, né, flexibilizando a fim de construir algo que seja bom para todos. Na hostil, sinergia, né? Você não tem muita margem para isso, né? Você está preso com uma situação, como no caso do Twitter, já tinha 10%, ele poderia muito bem fazer, vou vender esses 10% e derreter o preço do Twitter no dia seguinte, vamos dizer assim, ele ia perder? Ia, mas para ele dá essa carteirada, gera um impacto ali para o management, porque assim, ele já está querendo pagar um prêmio aqui, então talvez vamos pensar em poder fazer essa transação, né? Então... E que prêmio, né? Ele colocou 54,20, ele encaixou 4,20 no preço da ação. Que aqui, vamos dizer, era para fechar, né? Era para fechar a empresa mesmo, tirar ela da bolsa. Aí já está começando a ser notícias que ele quer abrir capital de novo. Então, assim, não dá muito para saber, né? Eu vi que... Dessas aquisições amigáveis é quando a gente consegue sentar na mesa e tem margem para negociar. Eu vi um meme onde era um print simulado, obviamente, de um tweet dele dizendo que ele ia comprar o McDonald's para consertar todas as máquinas de sorvete. Entre outros, né? Tipo, vou comprar o Java e vou parar de usar. Sei lá, enfim. Mas uma pergunta que eu pensei agora também é que para fazer toda essa transação que ele fez com o Twitter aí, como é que ele chegou no valor do Twitter? Como é que ele chegou nesse valor no que o pessoal chama de valuation, né? Aqui quando a gente linka o valuation a esse caso, né, no caso do Twitter, é uma coisa meio que foge um pouco uma lógica padrão. É claro que ele tem uma razão de ser, tem uma matemática que envolve,
mas às vezes o que a gente sente em tecnologia é que os parâmetros eles não são tão calibrados quanto de uma empresa normal, vou colocar assim. Né? Porque quando a gente vai atribuir um valor a uma companhia, a gente atribui o valor em cima do que ela gera de caixa. Uhum. Então, aqui a gente começa a ter diferenças, né? O que a gente sente é quando o cliente começa a pensar em M&A, né? Fusão, aquisição, ele... minha receita, meu lucro, né? Então, isso é importante, sim, mas o valor do teu negócio, a princípio, ele não vai estar vinculado ao teu lucro, né? O lucro é uma questão muito... A empresa, ela pode ter 10 milhões de lucro num ano e, ao mesmo tempo, pode não ter caixa nenhum, né? Então, ali, para a metodologia do fluxo de caixa descontado, que é amplamente usado e até uma visão muito conservadora, é um mix de matemática e arte, né? A gente brinca que é um mix de matemática e arte porque tem ali as equações, né, que amparam, mas tem a parte da arte que vem da subjetividade, né? Então, ali o Norton, ele pode falar assim, a Infinity vai crescer 100% ao ano nos próximos 5 anos. E ele está colocando isso com base numa crença dele, com que ele acredita que ele pode realizar, e ao mesmo tempo uma outra pessoa pode olhar e falar assim, empresas desse perfil não crescem 100% ao ano, crescem menos, então a Infinity não vai ter essa performance, vai ter uma performance menor. A Infinity não é qualquer empresa. Então, quando a gente fala que as premissas que amparam essas equações, elas são subjetivas, vai depender da visão de cada um de quem está analisando, e ali é muito importante que essas premissas elas sejam paradas em critérios, né? Seja um momento de mercado, seja um histórico que você tem, que você mostra que você tem todo aquele crescimento. Então, tem formas de você poder construir isso demonstrando o valor da tua companhia de fato. Então, quando a gente pensa no valor da empresa, é o caixa. Então, quanto que ela gera de caixa? Caixa livre. Então, a minha receita, menos todos os custos que eu tenho com funcionário, todas as minhas despesas fixas, ali, seja aluguel, tudo que eu invisto na empresa. E quando a gente pensa em DRE, né, em demonstrativo do resultado do exercício, que às vezes é onde os empresários se apegam um pouco mais nessa estrutura, tudo que eu invisto na companhia não aparece nesse DRE. Né? Ele fica ativado, ele fica lá no meu ativo. Então, por não aparecer, ele infla o meu lucro. Né? Então, o meu lucro fica maior, mas o meu caixa não. Essa é a diferença do CAPEX pro... como é que chama o outro? Esqueci o nome, né? Tem CAPEX, OPEX. OPEX, né? Acho que essa é a diferença, né? Porque assim, no caso do CAPEX, né, é todo o gasto que você tem que vai melhorar, seja a vida útil de algum equipamento que você tem, que você está usando, que vai valorizar o teu imóvel, que vai gerar um ganho, vamos dizer, meio desproporcional. Então, por exemplo, é muito comum em algumas empresas de plataforma, ou até nessas empresas de curso, quando eu faço um curso para vender online, e é um curso que vai ser replicável, o gasto de fazer esse curso ele é um investimento. Né? Porque eu faço o curso uma vez, depois eu vou replicar ele várias vezes. É igual Netflix, né? Então aquilo é mais um investimento do que um custo. O custo que eu tenho numa empresa dessa é praticamente o custo que eu tenho para poder operar, manter a plataforma no ar. Se eu tiver que fazer alguma adaptação ali, dependendo, nesse curso, ele acaba entrando ali como uma manutenção, né, como um custo vai para o DRE, senão ele é investimento, então ele não aparece. Então, quando a gente vê essas empresas, ela tem margens altas, porque grande parte do gasto dela não aparece. Ele é investimento, então ele sai do caixa. E ele é amortizado, né? Ao longo do tempo, não é isso? Isso. Então, por isso que quando a gente faz o fluxo de caixa descontado, ele é uma forma mais conservadora, porque eu estou olhando o quanto a empresa gera de caixa de fato. Então, o caixa que fica lá livre, seja para o acionista distribuir, seja para ficar lá na companhia para poder, né, investir. Então, eu quero o caixa livre. Então, quando a gente analisa nesse caixa, como que esse caixa se comporta ao longo do tempo? Então, muitas vezes, hoje, a empresa não está gerando muito caixa, mas ela tem contratos novos para fechar. Então, nos próximos 5 anos, ela vai estar gerando, né, um caixa excepcional. Então, é daqui a 5 anos. Então, para eu poder ver quanto que ela vale hoje com base num caixa
daqui 5 anos, eu tenho que trazer esse caixa valor presente. Então, aqui, para trazer esse caixa valor presente, eu tenho que usar um fator de desconto, uma taxa de desconto. E no caso do fluxo de caixa descontado, essa taxa de desconto ela é uma forma de resumir os principais riscos do investidor. Então, todos os riscos que ele tem, e a mesma forma o retorno que ele quer. Então, ali essa taxa, geralmente, ela vem de uma composição de várias taxinhas. Então, o risco daquele país, o quanto que eu teria de retorno em um investimento seguro. Então, em títulos americanos, por exemplo, do governo americano, qual é a probabilidade do governo americano não me pagar? Então, é mínima. Então, é visto como um investimento super seguro. Da mesma forma, quanto que eu ganharia na bolsa se eu deixasse meu dinheiro lá, aplicado em ações? Pode ser, por exemplo, um índice Ibovespa ou S&P, por exemplo. Então, esse mix de taxas, de remunerações, né, tirando ali, como eu falei, o risco do Brasil, do país, o beta, o famoso beta, que ele mensura o quanto aquele setor ele é volátil. Então, como que ele se comporta ao ciclo econômico? Ele é um pouco mais estável, ele caminha junto com a economia, então se a economia vai bem, ele vai bem, se vai mal, ele vai mal. Então, toda essa junção dessas taxas é o que acaba impactando essa taxa de desconto. Então, cada investidor tem a sua. Então, tem comprador que tem a dele meio de forma arbitrada já. Então, para mim é X%, a minha taxa de desconto é o mínimo que eu quero ter, porque se for para ter abaixo disso, eu prefiro deixar meu dinheiro no banco rendendo e não assumir esse risco da operação. Entendi. Então, basicamente, se o cara tem uma empresa que fatura 1 milhão por ano, e aí ele planeja o seguinte, eu quero saber quanto que ela vale. E aí eu pego esse 1 milhão por ano, vamos supor que ele tem 10% de margem líquida. Então, eu recebo 100 mil de tudo que eu opero, 100 mil fica no meu caixa. E aí eu pego os próximos 5 anos, supondo que eu não vou crescer, eu vou continuar 1 milhão mesmo, talvez no máximo corrigir uma inflação, mas para simplificar, não vamos crescer. E aí ele vai ter lá no final de 5 anos, 5 milhões, né? De faturamento acumulado e 500 mil acumulado. E aí, com base nesses valores, a gente então calcula ali mais ou menos qual que seria o valor presente, com alguns descontos, igual você comentou, de taxa de juros, para que a pessoa que está comprando, ela não perca o custo de oportunidade, ela tem que incluir o custo de oportunidade dela, né? Porque ela pode colocar no banco e deixar o dinheiro lá parado, e rendendo. Então, eu imagino que a taxa de juros da economia deve impactar muito. Né? Ela acaba calibrando, né, bastante, porque se a gente está falando do Brasil, né, à medida que a taxa de juros aqui interna Selic aumenta, ela carrega alguns retornos de alguns títulos do governo. Então, isso acaba impactando também. Inflação tem lá seu impacto também em cima. O ano eleitoral, dependendo de como ele reflete, pode passar para o investidor uma visão de mais risco. Então, ele vai acabar precificando um pouco maior. Dependendo do setor, se é um setor que é um pouco mais estável, ele tem um pouco mais de previsibilidade de geração de caixa, então ele acaba sendo ele pesa um pouco menos a mão. Agora, se é um setor como tecnologia, que a empresa pode estourar, da mesma exponencial, forma, né? Estourar, então ele acaba precificando com um pouco de risco maior. Então, depende muito do investidor, do mercado. Então, nesse exemplo, a gente só não pode esquecer de um outro fator importante, que é a perpetuidade. Então, a gente fala geralmente de 5 anos, que geralmente o mercado ele acaba fazendo projeções de 3, 5 ou 10 anos, depende muito do caso. Se a empresa for uma mineradora, por exemplo, a projeção dela vai estar vinculada até onde chegar numa escassez, né? Mas no cenário normal de empresas, a empresa ela pode viver de forma perpétua, né? Não tem um prazo para acabar. Então, aqui no caso do valuation, a gente captura todo o ciclo de vida da empresa. Então, na perpetuidade, eu considero que a empresa vai continuar existindo além daquele 5º ano. E, geralmente, a gente replica o último ano ali para poder usar como base para calcular essa perpetuidade. Então, no final do dia, no meu valuation, uma fração muito importante do meu preço vai estar vinculada a um futuro. E, assim, é muito futuro mesmo. Então, por isso que o comprador aqui ele tem essa visão do risco e ele busca, quando ele vai, né, calcular ali a taxa de desconto que ele vai usar, poder estar colocando o retorno que ele quer para assumir esse risco, né, que ele vai estar antecipando para o cliente, né, ali para o vendedor,
esse futuro, esse risco. Então, ele vai estar pagando ali esse preço na operação. Então, o fluxo de caixa descontado acaba sendo muito usado para poder capturar, né, tanto o anseio do lado de quem está vendendo a empresa, que ele consegue demonstrar ali por A mais B com premissas sólidas que a empresa dele vai ter um crescimento e justifica aquela transação, e o comprador também ele consegue colocar ali a visão dele do negócio, de como que o negócio vai refletir na operação dele, porque eu estou adquirindo, eu vou incorporar, vou colocar aquela empresa dentro da minha rede, então ela vai operar de uma forma diferente, eu vou ter sinergia com ela. Então, tudo isso acaba impactando também a forma que ele vê a empresa e o valor, né? Sim, esse exemplo que a gente deu aí, o cara que ele receberia então líquido, 500 mil em 5 anos, então para ele vender tem que estar ou acima disso, ou talvez descontado por estar recebendo dinheiro agora, né? E talvez tenha alguma tecnologia ali dentro que possa valer muito a pena para quem está comprando. Às vezes ele quer, quem está comprando está querendo tirar o cara do mercado, né? Pode ser isso também, então acho que isso vai impactando. Pode. Mas aqui é importante a gente só destacar uma coisa, que é importante quando a gente fala de valuation. Geralmente tem alguns clientes que falam, mas e o valor da minha marca? E minha tecnologia, que é excepcional? Então, assim, eu tenho que precificar de outra forma, né? Porque, querendo ou não, eu não vou vender, por exemplo, porque aqui quando se fala dos 500 mil daqui a 5 anos, né, a empresa vai estar faturando 5 milhões, vai ter os 500 mil de lucro lá daqui a 5 anos, é o somatório, né? Uhum. Então, não é só aqueles 500 mil que importa. É os 500 mil de um ano, os 400 do outro, os 300. Então, tudo isso é descontado a valor presente somado, né? Entendi. Então, aqui, quando eu adquirir a sua empresa, seja lá por R$1 milhão, vamos dizer assim, eu já vou estar capturando tudo. A sua tecnologia, que é excepcional, e a sua marca, que é maravilhosa, né? Então, aqui muitas vezes o cliente fala assim, pô, mas não vale, porque minha marca, ou porque minha tecnologia... Porque para a visão do comprador, até a visão de mercado, se a sua marca ela é muito forte, ela vai induzir venda. Você vai vender mais porque a sua marca é muito forte e o cliente ele reconhece e valida a sua marca. Às vezes o cara só tem isso, né? Só marca. Então, assim, não tem o caso de fazer o valuation da marca separado. Pelo menos o padrão é quando a gente faz o fluxo de caixa descontado e quando eu defino se eu vou crescer 100%, 50% ao ano, eu já estou considerando que eu vou vender isso porque a minha marca permite, porque minha tecnologia é robusta, porque eu vou estar investindo em marketing para poder gerar esse crescimento. Então, por isso que a gente captura o fluxo de caixa livre, né? Entendi. E aí pode ter um multiplicador a depender da condição da negociação, né? Porque muitas vezes o vendedor, ele pode falar que vai crescer 200% ao ano, mas para ele crescer 200% ao ano, eu tenho que investir milhões. Uhum. Então, aqui, quando a gente pega o fluxo de caixa livre, eu tiro até o que ele precisa investir. Então, é livre mesmo, porque daí você vai crescer tudo isso, mas vai acabar investindo. Então, no final do dia, esse crescimento maior que você está colocando não vai beneficiar o teu valuation, porque, de certa forma, você vai ter que investir muito para chegar nele. Então, até porque o papel aceita qualquer coisa, né? Se o cara quiser colocar, eu vou crescer 200%. E a gente, enquanto advisor, a gente sempre passa essa visão para o cliente. A gente pode ser otimista? Pode e deve. Mas sempre quando você manda uma projeção para um investidor, ele vai questionar. E aquela projeção, muitas vezes, ela vai virar uma base para uma definição de uma meta futura, né, para você. Então, não compensa você inflar uma projeção pensando em valuation, né? Então, você tem que ser conservador, otimista e pensar naquilo que você consegue entregar. Entendi. Então, é tipo quando você vai pedir danos morais na justiça. Você joga mais alto para tentar levar alguma coisa ali razoável. Exatamente. E às vezes pode ser que a pessoa consiga inverter o caso e te cobrar o dano moral como uma multa, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes você até passa a imagem errada, né? Às vezes você chega pro comprador e dá aquela ideia de que você está querendo ser ganancioso, querendo tirar dele, né? E muitas vezes o que acontece? A gente falou do fluxo de caixa descontado e tem os múltiplos de mercado, que acabam sendo amplamente utilizados, né? Quando você tem um volume muito grande de transação num setor e o fluxo de caixa acaba sendo conhecido, os múltiplos acabam sendo mais usados do que o próprio fluxo de caixa descontado. Uhum. Então, saúde, educação, tecnologia, acaba tendo alguns múltiplos bem definidos. Então, o mercado acaba
usando esses parâmetros, enquadrando as empresas nesse parâmetro. Até porque tem empresa de tecnologia que nem lucro tem, né? Então assim, e muitas vezes esse não é o fator que o investidor está querendo ver naquele momento. Quando a gente pega a trajetória de um Spotify, por exemplo, ele tinha vários usuários e ainda não tinha atingido uma certa rentabilidade. Então ali o objetivo era os usuários, a rentabilidade vem depois. Então aí depende muito da visão do investidor naquele momento. Então a gente tem casos em múltiplos que são em cima da receita, tecnologia é muito comum, mas mesmo quando o múltiplo é em cima da receita, ele tem uma certa ancoragem no EBITDA. EBITDA é um indicador que o mercado acabou definindo para poder verificar como a capacidade que as empresas têm de gerar caixa. Então, quanto maior o meu EBITDA, maior a minha capacidade de gerar caixa para poder pagar minhas despesas financeiras, poder investir na minha companhia e gerar valor para o acionista. E o EBITDA, ele é o lucro antes... É o lucro antes das despesas financeiras, né, dos impostos e também da depreciação e da amortização. Tá? Entendi. Então, ele busca assim, o quanto que a empresa consegue, de fato, impactar o caixa dela naquela operação daquele ano. Então, uma visão assim, ali operacional mesmo. Diferente do que geralmente aquele fluxo de caixa padrão que as empresas têm, que é o que entrou no meu caixa, que saiu do meu caixa. Aqui no caso do EBITDA, ele pensa muito com uma visão de competência. Né? Então, realizei X vendas, né, esse ano, então essas X vendas vão acabar impactando o meu EBITDA. Que massa. Então, a gente vê muito isso de valuation de empresa, te cortando um pouquinho ali. Eu acho que você concluiu esse pensamento, mas você vê isso quando você estuda tese de investimento. Tem muito do Value Investing, né? Para você saber se aquele preço daquela ação tá caro ou não tá. E aí você tem que fazer essa sua análise, né? Para você saber se é bom negócio ou não é. Porque no final do dia, mesmo que eu estou praticando múltiplo, o investidor ele vai ter uma visão de fluxo de caixa. Então ele vai saber se você está lá na média do mercado, você até vai se enquadrar nos múltiplos que aquele mercado está praticando. Agora, se você está abaixo do mercado, você está acima do mercado, não faz sentido você estar praticando aqueles mesmos múltiplos. Então, por isso que é sempre importante o cliente ele ter essa visão de que quando chega um investidor e dá um certo preço, ele está dando um preço muitas vezes baseado no mercado. E por isso que é importante também o vendedor, o comprador, ter um advisor nesse momento. Porque como que ele vai saber se é um mercado, sendo que ele nunca andou, né, ali nessa estrada? Ele precisa de alguém para falar para ele se aquele preço é justo mesmo, adequado mesmo para o negócio dele. Então, os múltiplos, embora mais fáceis, porque tem alguns casos que divulgam quanto foi pago, é que a gente precisa ter aquela sensibilidade, porque não é porque, por exemplo, uma RD foi quase 10 vezes a receita, que a minha empresa vai ser quase 10 vezes a receita também. Né? Então, qual que era o resultado da RD, dos resultados digitais, né, que a TOTVS adquiriu, qual que era o tamanho, o share daquela empresa, a margem daquela empresa, e qual que é o seu share, né, qual que é a sua margem. Né? Então, a gente sempre tem que calibrar, né, pelo momento. Então, o múltiplo ele é uma simplificação, mas às vezes ele não exclui esse pensamento do fluxo de caixa. Porque no setor educacional, a gente já viu, né, até em clientes que eu assessorei, empresas que estavam dentro da margem de mercado e empresas que estavam com a margem totalmente deslocada do mercado e, por estar deslocada, acabou tendo um múltiplo também deslocado, um múltiplo acima. Então, entendi. A gente sempre tem que estar calibrando com esse pensamento do fluxo de caixa. Vamos supor, por exemplo, que aquela empresa lá que eu comentei lá, dos 5 milhões, que não crescia nunca, mas fez os 500 mil, supondo que uma pessoa conseguiu vender ela. Então, ela vendeu para alguém. E aí, quão burocrático vai ser esse processo da aquisição, da fusão? Quão burocrático é isso? Vocês, como advisor, vocês lidam com isso? Ajudam nesse processo? É advogado? Como é que funciona isso? Aqui a gente faz de ponta a ponta. E o que seria esse de ponta a ponta? Quando eu comentei lá no começo que a gente aprofunda e dá um diagnóstico para o cliente, é exatamente pensando nisso. O que o vendedor ele tem que ter claro? O comprador vai entrar, vai analisar a sua empresa, vai buscar validar aquilo que você está falando para ele. E como que ele vai validar isso? Ele vai contratar uma Big Four, seja uma Ernst Young, Deloitte,
KPMG, ou até umas boutiques também de auditoria, para fazer uma varredura do seu negócio. Não chega a ser uma auditoria como as empresas têm que fazer todo trimestre, é que a gente chama de due diligence, que é essa checagem mesmo. Então, esses auditores, eles vão entrar buscando analisar contingência. E o que é contingência? É o risco que está atrelado ao seu negócio. Então, todo negócio ele tem um risco que está atrelado a ele. Ainda mais no Brasil, que a gente tem um cenário de regime tributário que é muito complexo. Então, ali, se eu estou no lucro real, dependendo da minha operação, tem uma série de peculiaridades. Se eu estou no presumido, tem outras peculiaridades. Se eu estou no simples nacional, também. Então, muitas vezes, o vendedor, ele pode não estar adequado à melhor prática, não porque ele não quer, é porque muitas vezes ele não tem conhecimento. Então, o auditor ele vai entrar para saber se a sua empresa está adequada às normas contábeis. Ele vai ver se na parte trabalhista também está adequada às melhores práticas. Na parte jurídica, vamos fazer toda uma leitura, né, de como que estão os seus contratos. Então, tem muito caso de cliente, de cliente nosso que tem contratos com troca de controle. Então, o fornecedor assina um contrato com ele, e caso a empresa troque de controle, tenha um novo dono, ele precisa dar anuência para isso. Porque, assim, esse fornecedor está acostumado a conversar com você, e depois, no outro dia, vem o Ale, ele já não está acostumado, vai querer outros termos, então, ele tem que ser informado antes de ter essa troca de controle. Então, todas essas situações são empecilhos para o processo. Né? Então, no começo, a gente faz toda essa análise, a gente analisa os últimos anos da empresa, busca quantificar, né, de forma preliminar. A gente não é auditor, mas por experiência de auditorias, a gente consegue meio que passar para o cliente uma visão de contingência. Então, a gente fala para ele, olha, você tem um risco atrelado ao seu negócio de X milhões, e a sua empresa vale Y milhões. Então, naquela primeira análise, ele já vai ver se vale a pena ou não ele ir ao mercado naquele momento. Então, quando a gente tem um cenário de uma contingência que está muito alta, e como a gente mensura? Quantas vezes essa contingência é do valor do negócio? Então, se a minha empresa ela vale 50 milhões, por exemplo, e as minhas contingências são 50 milhões, eu praticamente não tenho valor. O meu risco está igual ao valor do meu negócio. Então, eu vou entrar num processo de M&A que provavelmente eu não vou estar num cenário quase que hostil. Eu vou conseguir capturar valor, não vou conseguir ter condições boas para mim, porque a minha empresa ela praticamente não tem valor, de fato. Então, aqui a gente fala, olha, não é o momento, a gente acha que não é o momento. A gente pode começar a corrigir essas contingências, adequar empresas melhores práticas e futuramente a gente vai ao mercado. Porque durante a diligência, se o auditor ele captura esses riscos, ele vai passar para o comprador, e muito provavelmente o comprador não vai querer assumir todos esses riscos. Porque se o valor desses riscos supera o valor do negócio, o vendedor acaba não tendo garantia suficiente para sanar isso se acontecer. Então, geralmente, ali o negócio acaba. E ali, quando o negócio acaba, é toda uma energia que você perdeu, um tempo que foi gasto desnecessariamente. Então, e comenta que a gente quer ir ao mercado com o cliente quando ele está pronto para poder capturar o melhor negócio para ele. Né? Ou seja, sem tanta 9 horas, né? Porque a gente gosta de ser transparente. Então, a gente comenta, olha, aqui a gente está vendo que a sua empresa está saudável, não tem dívida, a contingência está equilibrada, então aqui o mercado está num bom momento, está atrativo, o comprador está precificando bem, tem um cenário que pode ser competitivo, não é um cenário onde há um comprador só, tem vários compradores se movimentando, então a gente consegue também melhorar questões de valuation. Então, a gente sempre faz essa leitura, né, para o cliente, para que um processo que já é trabalhoso normalmente, que você tem que passar ali por uma diligência para comprovar o que você está falando. Né? Eles vão analisar a empresa para ver se ela é saudável. E depois vem toda uma análise jurídica, que é ali do contrato de compra e venda, que é bem robusto. Se for um caso até de venda parcial, acordo de acionista. Então, é um processo longo que ali a gente busca, né, proteger ali o cliente, a empresa, o patrimônio. Então, é um processo que leva o seu tempo. Então, se ele entrar nesse processo não estando preparado, ele tende a ter uma experiência assim, muito ruim
E é um tempo que ele pode ter deixado de focar na empresa para estar fazendo uma operação que não ia ser saudável. Então, resumindo, é um casamento com a burocracia de um divórcio. Já tem que pensar que o divórcio pode acontecer. Então, assim, eu estou no processo do casamento. Então, quando a gente vai começar uma negociação, a gente começa assinando um acordo de confidencialidade, quase que para falar assim, se a nossa paquera não der certo, você não pode falar para ninguém que está paquerando comigo. E, assim, as minhas qualidades, os meus defeitos que eu te contar, você não pode contar para ninguém. Então, esse acordo de confidencialidade, ele já vem regindo isso, então aí a gente começa a passar informações para quem a gente está paquerando, indo nesse caminho de casamento. Né? Aí chega no MOU, que é, traduzindo para o português, é o memorando de entendimento, é que ele vai resumir, depois que a paquera deu certo, você chamou ele para tomar um drink, né, ou ela para tomar um drink, você vai tentar formalizar esse drink com ela. Ó, esse drink vai custar quanto, vai custar tanto, vou pagar de tal forma, vai ser em tanto tempo a duração desse drink. Então você já começa a deixar tudo acordado como que vai funcionar esse namoro até o casamento. Então, quando a gente assina esse memorando de entendimento, aqui a gente entra, mesmo não sendo documento vinculante, que não obriga as partes a consumarem o casamento, né, geralmente, ali você já começa a ter um pouco de exclusividade. Então, estou namorando, eu não posso estar paquerando outra pessoa, tenho que estar aqui só nesse namoro. Então, se for para eu não paquerar com mais ninguém, eu tenho que ter certeza que aquela noiva ou noivo é uma pessoa que eu vou querer. Eu vou estar dando um tiro errado e passa alguém mais bonito, eu não posso nem olhar. Né? Então, aqui, depois que eu assino esse memorando de entendimento, começa esse namoro até o casamento. Então, ali a gente vai iniciar a diligência, e a diligência, o auditor vai estar olhando informação dos últimos 5 anos. Então, é um volume gigante de informação. Então, ali a gente prepara, a gente coordena, voltando para aquela mesma premissa, o cliente nunca passou por isso. Então, a gente está lá coordenando todo o processo, né, buscando passar para o cliente nessa segurança e ajudando o trabalho do auditor também. E como a gente já fez o trabalho antes, eu já fiz uma análise antes, eu conheço a empresa, eu conheço algumas práticas dela, então eu consigo simplificar a vida do auditor, porque muitas vezes ele tem 3 meses, 2 meses, 1 mês, para analisar 5, 6 anos de uma empresa que ele não conhece, que ele nunca viu, às vezes nem entende da operação. Então ali a gente tem um trabalho para simplificar a vida dele também. Né? Até chegar o advogado, que vai ter o papel, também não conhecendo a empresa, não conhecendo a operação em profundidade, de escrever um documento, que é o contrato de casamento, que a gente já faz esperando nunca tirar da gaveta, mas esse contrato de casamento ele vai resumir ali todas as principais condições para aquele casamento acontecer. E aqui a gente tem uma parte muito importante também, que é aquela parte de declarações e garantias, que é onde a pessoa que está casando deixa claro que você é uma pessoa perfeita. Então a empresa faz tudo lindamente, não tem nenhum caso de, vamos dizer, caixa 2, e começa a colocar tudo que seria um cenário perfeito, tem todas as licenças para operar, e aí, nesse momento, a gente tem que ir lá e falar assim, olha, eu não sou tão perfeito assim, tem esse defeitinho aqui, você tem que começar a excetuar, porque se o cliente não excetua, depois que a transação é consumada, o noivo pode chegar e falar assim, fui iludido, quero a nulidade do meu casamento. Tem muito disso. Então, até quando chega na hora de casar, a gente tem que ter uma visão muito clara do contrato, buscar fazer um documento que seja muito coerente com o momento da empresa. Quando chega do namoro até o casamento, ali você tem que ser transparente. Muitas vezes o vendedor pode ficar com medo de contar alguma coisa e a transação encerrar e quer carregar isso. Então, tem fases que a gente tem que ser mais transparente, então que é uma fase que tem que ser muito transparente. Então, é um processo que pode levar até 1 ano, dependendo de como a empresa estiver estruturada. Então, é trabalhoso, envolve muita energia. Então, quando a gente encontra, né, a pessoa para casar, esse processo pode levar 3 meses, 4 meses, né, da paquera até o casamento de fato. Então, é um processo longo, que ele é muito criterioso, e o que a gente vê no mercado é muitos brokers, a gente chama de broker, chegando e falando assim,
eu tenho uma pessoa para comprar a sua empresa, e eu posso te conectar com ela, fazendo essas conexões. E quando a gente chega para poder apresentar o nosso trabalho, muitas vezes, mas eu já tenho alguém que está me ajudando com esse ponto, né, que está me apresentando empresas. Assim, é bom, muitas vezes nessa apresentação você começa a conhecer um pouco mais do mercado, o comprador, durante a paquera, ele já faz algumas perguntas que fazem o cliente pensar, assim, mas eu não estou nesse nível ainda, eu acho que não é. Mas o papel do advisor é um papel mais completo, né, que ali a gente faz todo o trabalho do dia da noiva, praticamente, para que a noiva seja bonita, perfeita e saudável na hora do casamento. Né? Essa analogia do casamento foi ótima, viu? É um casamento de fato, então ali você vai ao contrário do namoro até o casamento. E eu aqui, quieto, tentando aprender em 1 hora tudo que o pessoal faz em 1 ano ali com a assessoria da BRS. Cara, mas realmente não dá para entrar nesse negócio assim, sem ter esse pessoal, o pessoal que nem a BRS, assim, tipo, para dar essa assessoria, porque é muito complexo, é muita coisa mesmo, né? A gente até brinca, desculpa te cortar, na transparência total, quando a gente vai fazer alguma prospecção, a gente até comenta, se não for a gente, contrate alguém especializado, porque é importante. A gente agrega muito no negócio, porque no final o cliente fala assim, mas é caro. A gente agrega. Então, você não vai... Você paga feliz no final do dia. Porque são tantas peculiaridades ali no caminho, que quando a gente vê empresas que tentaram fazer sozinhas, né, esse processo de M&A, acabou deixando dinheiro na mesa. E em algum momento, em alguma condição, ele acabou ali perdendo alguma coisa, então é importante. Diria que é um investimento, para o cliente é um investimento. Tem que fazer do jeito certo, senão depois só dá dor de cabeça, a gente sabe disso, né? Com qualquer coisinha, né? Para fazer um seguro de um carro, você procura alguém que entende igual, o que tá falando. Igual construir uma casa, né? Você não vai construir uma casa sem um arquiteto, sem um engenheiro. Você vai Exatamente. Um engenheiro, só vai cair na sua cabeça, né? Exatamente. E a gente também não casa com a irmã da prima do vizinho que o teu amigo te mostrou numa balada, né? A gente procura entender o que está fazendo. Mas assim, partindo do pressuposto da nossa empresa ali, hipotética ali de 500 mil de caixa, 5 milhões e tudo mais, né? Digamos que deu tudo certo, eles contaram com a assessoria da BRS, fizeram uma ótima fusão, uma ótima aquisição. Agora, como é que ficam os sócios dessa empresa, dessas duas empresas, né, envolvidas? O que muda para eles? O que acontece com eles? Aqui, essa é uma pergunta que a gente sempre faz antes. Tipo, primeiro, por que você quer vender? Ou por que você quer comprar? Mas no por que você quer vender, se a empresa é muito boa, se ela está dando muito caixa, por que você quer vender? E geralmente a gente tem cenários assim, onde aquele cliente ele não tem uma sucessão, e ele quer manter a perenidade do negócio. Porque pensa, igual no caso do Norton, no seu caso, que estão investindo tempo, energia, recurso para fazer a Infinity se tornar uma grande empresa, pensando em fusão nos Estados Unidos. Então, todo esse tempo que você quer, que você está despendendo para essa empresa acontecer, você não quer que ela morra amanhã. Você não quer que ela morra quando você morrer, você quer que ela permaneça, que ela cresça, que ela seja uma instituição maior que você. Então, geralmente a motivação de muitos clientes nossos vem disso, de querer a perenidade do negócio, querer expandir. Então, tem alguns que eles pensam na venda como uma forma de poder investir num outro segmento ou de poder fazer uma outra coisa da vida, sair do meio corporativo, ficar mais em filantropia. Em alguns casos, o cliente ele tem o desejo de continuar no negócio, mas sem o fardo de ter que resolver coisas que muitas vezes ele não gosta. Então, quando você é CEO ali de empresas, vamos dizer, de pequeno porte, até ali no middle market, se um funcionário brigou com o outro, você tem que ir lá resolver. Queimou uma lâmpada, você tem que ir lá resolver. E muitas vezes a sua parada não é essa. Se você é dono de um colégio, você é do pedagógico, você quer estar sentindo o aluno, quer estar pensando em metodologia de ensino diferente. Se você é de clínica, você quer estar atendendo, conseguindo mais paciente, expandindo, às vezes tem mais clínicas, né? Se você está em tecnologia, você quer estar pensando em novas funcionalidades para a tua plataforma, para aquilo que você oferece, tornando ela mais competitiva, porque a visão de mercado que você tem, os seus colaboradores, na maioria, elas não vão ter.
Então, ali é a sua visão que conduz o negócio para frente, né? Então, muitas vezes, na transação, o sócio, né, se ele desejar, ele pode continuar no negócio em um cargo que seja de afinidade dele. Então, já tive casos de clientes que a gente consumou a transação em 2017, até o caso do Colégio Nota 10 de Campo Grande, era uma rede de escolas, tinha escola em Ponta Porã, Dourados e Campo Grande, e eles queriam tocar expansão. E depois da venda de 2017, eles estão no Eleva, até hoje, na Eleva, tocando, adquirindo escola, todo vapor, super felizes, né? Para a Eleva também foi, vamos dizer, um bom negócio, porque você tem a essência daquele colégio que você está adquirindo, na figura do sócio, do dono, permanecendo e fazendo o negócio crescer. Então, a gente tem esse cenário de quem quer continuar mais fazendo o que gosta. É como se você ou o Norton continuassem tocando só TI, e toda a parte burocrática deixa para outra pessoa resolver. Uhum. A lâmpada queimou, outra pessoa que resolve. O conflito de funcionário, outra pessoa que resolve. O fornecedor não está mandando, é outra pessoa que resolve. Você está focando mais em fazer a empresa crescer num caminho diferente. Então, tem casos de clientes que não querem mais continuar, querem sair na sequência. Então, tem casos que a gente consegue também desenhar essa saída. Sempre tem que ter um período de transição, né, para você poder entregar a empresa para o novo dono. Aí depois acaba aposentando, fazendo uma outra coisa. Então, a gente sempre respeita aquilo que o cliente quer fazer. E a gente, em todo o processo, desde a primeira paquera, a gente já vai estar colocando isso para o noivo. Com a noiva, queremos essa condição porque é importante para o nosso cliente. Então, geralmente, ele respeita muito isso, e aí a gente consegue fazer um casamento que seja benéfico. Para não correr o risco assim, casei, mas eu vou ter que ficar aturando o cara 5 anos mandando em mim. Não quero isso para mim. Uhum. Porque logo, no começo a gente fala, tem um período de transição. Geralmente, nesses períodos de transição, o comprador, para poder manter, né, o vendedor animado, ele acaba colocando o famoso earnout. É como se fosse um bônus de performance. Então, ele fica na companhia e ele ganha, né, ali um percentual da transação, X milhões, se ele atingir determinados percentuais de crescimento que são geralmente definidos durante a transação. Então, geralmente, o earnout, né, ele acaba motivando o sócio a continuar operando a empresa por um determinado período, e até uma forma de equilibrar a valuation, porque você fala que vale tanto e eu falo que você vale tanto, então uma forma de poder equilibrar esses valores é afinal, tá bom, você vale o que você está me falando, eu pago isso se você atingir esse crescimento que você está falando para mim que você vai ter nos próximos 5 anos, sair de 1 milhão para 5 milhões. Então, se você fizer isso, eu pago esse bônus para você. Então, isso às vezes motiva o vendedor a estar lá empenhado em poder fazer um bom trabalho. E para o comprador é bom, porque aquele fluxo de caixa que a gente falou que tem um risco de acontecer, ele já vai ser entregue de forma prática. Então, aquela projeção vai se concretizar e todo o retorno do comprador é com base naquela projeção. Então, ela acontecendo, ele acaba tendo retorno para ele também. Então, depende sempre do cliente. Então, cada cliente ele tem um desejo, tem um sonho, e a gente procura respeitar isso e traduzir isso no contrato de casamento. Não, legal, até porque a gente não está falando aqui sempre de hostilidade, né? A gente está falando de um negócio que ambas as partes querem que aconteça de forma suave, né? Então faz sentido que consiga se manejar e flexibilizar para que todos fiquem felizes com isso, né? Exato. Legal. Massa. E deixa eu te perguntar, aquele cara que vendeu a empresa lá, que a gente supôs, né, o dos 5 milhões, vamos supor que ele tenha vendido a empresa mesmo, mas vamos pegar uma situação hipotética aí, numa realidade alternativa aí, vamos tirar a licença poética da Marvel para criar um multiverso aqui. E vamos criar aí uma realidade alternada onde ele decidiu vender parte da empresa para levantar capital. Ele não estava feliz crescendo 0%. E aí como é que funciona esse processo da venda parcial para você levantar recursos? Esse processo da venda parcial, em essência, ele acaba sendo quase parecido com o da venda total, só que ele acaba tendo outras complexidades. Então, pensa que aqui eu vou estar fazendo um casamento um pouco diferente, né? Porque aqui eu vou estar casando com você, a princípio, nesse momento,
mas é quase que um relacionamento aberto. Né? Então, quando a gente pensa nas startups, todo esse processo de captação de recursos, geralmente ele não é um único processo, ele tem vários processos ali. Isso vai depender da necessidade de injeção de capital que ela vai ter. Então, o primeiro ponto que eu sempre friso quando a gente tem clientes que desejam esse processo de captação de recursos é escolha bem o investidor que você vai colocar dentro da sua empresa, porque ele tende a ser o seu sócio. Então ele tem que ter a mesma cultura que você para que o dia seguinte seja benéfico. Porque o que a gente tem que imaginar é que quando os dois sócios, né, eles não se conversam, quem é penalizado é a empresa, é o negócio. Então é ruim para todo mundo. Então não adianta nada eu ter uma injeção de capital no meu negócio se eu não sei no detalhe o que eu vou fazer com aquele recurso. E se o investidor que está colocando esse recurso vai só alocar o recurso e nada mais. Então, hoje a gente já tem esse cenário muito maduro no Brasil. Então, quando a gente pensa em venture capital para as startups, hoje os fundos eles estão alocando o dinheiro e toda a energia, conhecimento para fazer o negócio tracionar. Então, você tem um sócio no dia seguinte que vai estar motivando a sua empresa para continuar sendo acelerada. E em alguns casos, até a própria capilaridade mesmo, em todo esse conhecimento, eles vão abrindo portas e a sua empresa consegue crescer num ritmo mais acelerado, o que motiva o sócio... É o smart money, né? É o smart money, porque assim, eu sempre brinco, não faz sentido, muitas vezes, você captar recursos só para você ficar tapando o buraco de caixa, ou para você ficar, muitas vezes, mantendo a mesma operação. Porque você pode diminuir à toa, entre aspas, e o seu valuation não extrapola. Exatamente. Se manter nesse ritmo, daqui a pouco não tem mais o que vender. Então, pedacinho em pedacinho. É sempre vantajoso você pensar em captar recurso quando é para você, de fato, acelerar um crescimento e algo que vai trazer um retorno muito maior para o teu negócio, né? Com, né, o parceiro ideal. E o ponto é que quando a gente faz essa captação, a gente vai estar ali fazendo um acordo de acionistas que vai estar comentando como vai ser o dia seguinte, quem faz o quê, até onde pode ir, se a gente virar inimigo íntimo, como que acontece a saída daquele investidor. Então, geralmente no Brasil a gente tem estrutura de mútuo conversível, né? Então a princípio ele não entra no cap table direto, entra como se fosse um empréstimo, né? Então são formas de poder proteger ambos os lados. E no caso do Venture Capital, a gente tem um investidor que ele já está acostumado com o risco do tamanho do negócio, então ele sabe que o negócio é pequeno, tem um certo risco de mercado daquilo acontecer ou não, mas ele faz aquela aposta baseada em análises também, né? Então, a gente tem um cenário de Venture Capital com uma liquidez boa no Brasil hoje, mas fundos também criteriosos, buscando boas empresas para investir, empresas que deem retorno, empresas que são diferenciadas de mercados, né, que são mercados grandes, sócios que tenham capacidade de poder cumprir aquele plano de crescimento que estão se propondo a fazer. Então, a gente tem um mercado hoje para captação de recurso bem favorável, né, no Brasil. Os fundos de private equity também. Aqui já acaba sendo um outro cenário. A gente sai do venture capital, do early, até do growth, né, dependendo do tamanho, e vai para negócios maiores, mais estruturados, com sócios que também são até um pouco mais mão na massa, entram para fazer a empresa pivotar para chegar em outro patamar, né? Então, a gente tem esses investidores que antes eles tinham um tempo limitado no negócio, no caso do Venture Capital, alguns fundos que até se permitem a ficar mais tempo para poder construir um grande case, né? Então, diria que é uma boa estratégia, dependendo daquilo que você tenha interesse em fazer. Porque as primeiras rodadas, dependendo do seu momento, elas vão ser 100% cash-in. E o que é cash-in, né? É o dinheiro investido na companhia, não vai para o bolso do sócio. Vai para contratar mais desenvolvedor, vai para investir, seja no marketing, para abrir um novo mercado. Então, como ele vai ser investido 100% na companhia, é importante você ter um plano bem definido do que ele vai agregar e qual é o parceiro ideal para você não estar sendo diluído à toa, vamos dizer assim. Entendi. E assim, uma última pergunta aí pra gente finalizar. O que você acha do Shark Tank?
Eu fiquei pensando nisso o tempo inteiro, cara. Olha, eu diria que a primeira é um bom programa para quem quer começar a entrar nesse mundo de investimento. Ali você vê como que funciona um pitch. Um pitch, deck, um information memorando, tem vários nomes, né? Mas como que funciona essa apresentação para o investidor? O que eu falo para o investidor? Então, aqui geralmente é um ponto que a boutique se destaca, porque é uma persona que a gente está acostumado a dialogar. E muitas vezes o empreendedor, ele não tem, a princípio, de forma muito clara, o que ele tem que passar, o que é importante para aquele investidor, o que eu falo para ele, o que eu não falo para ele. Então, o Shark Tank, ele vem nas perguntas do Sharks ali, já vai meio que direcionando o empreendedor, porque é importante ele focar nos 5 minutos que ele tem, o que ele vai falar de relevante. Então, acho que é algo positivo para o ecossistema como um todo, que você vai meio que educando o empreendedor a como ele tem que proceder nesse processo de captação de investimento. E ali você tem, né, pessoas ali do mercado. É claro que está quase mais um cenário de investimento anjo, né? Geralmente a empresa chega num estágio lá que ela precisa de um cheque para poder respirar e saber se aquele caminho de fato é o correto. Então, ali às vezes eu acho, né, que eles sempre pressionam um pouco para cima o que eles pedem de share, mas assim, ele está na figura do investidor, então ele vai vai precificar o smart money dele, e é um ponto que eles sempre frisam muito, do smart money, mas aí você não está precificando o meu conhecimento, você está precificando aqui o meu dinheiro, mas o que eu posso agregar que vai além desse dinheiro, você não está precificando. Né? Então, por isso que às vezes eu acho que está um pouco extrapolado pelo estágio, pelo momento, mas é ele precificando o conhecimento e é onde ele vai conseguir colocar aquela empresa. E um outro ponto que eles falam também, que adianta muitas vezes você ter 100% de ações de uma empresa que não está faturando quase nada e ter lá 60%, 70% de uma empresa que vai estar, né, no outro patamar com um sócio que vai te abrir portas. Né? Então, aqui de novo volta no sócio. Então, aquele cara é tão estratégico assim que vale a pena você abrir mão daquele percentual de capital. Então, mas em essência é bom. Ele ensina muito e vai dando mais ferramenta para o empreendedor ir se atualizando, né? E agora está na moda, tem Shark Tank, tem outras plataformas também fazendo isso. Tem o sócio, inclusive. Os sócios, né? O Prêmio Startups também. Passando nessa noção para o empreendedor, que às vezes aquilo que ele está se apegando não é o caminho certo. O mercado já mudou. Né, o mercado já está indo para outro rumo. Então, ele ter esse feedback do investidor no momento inicial é bom para ele. Até se for um não. Porque quando o Venture Capital dá um não para você hoje, não é um não eterno. Talvez é um não hoje, que pode mudar daqui a uns meses, dependendo de como o mercado seguir, de como a sua empresa crescer. E normalmente o não vem junto com direção, né? Você acaba aprendendo, exatamente. Legal. Cara, que aula, hein? O que você achou aí, Norton? Eu achei fantástico. Alguma coisa aí? Gostaria muito de agradecer a participação do Lucas. Eu acho que esse podcast foi um dos melhores que a gente fez até agora. Opa! Literalmente uma aula aqui pra gente. Acho que todo mundo que tá ouvindo nós vai concordar, né? Que a gente realmente aprendeu muita luz. Vai que Desculpa? Vai ter que ter um segundo, então. Tem que ter um segundo, com certeza. É um ótimo vendedor, tá vendo, gente? Contratem o Lucas aí, o pessoal do Lucas. Com certeza vocês vão ter uma excelente advisoria. Melhor que vocês vão ter no mercado disponível. Aí, tá certo. Tá certo. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, Lucas, a gente pode colocar o teu LinkedIn na descrição? Pessoal, com certeza. Pode ficar à vontade para entrar em contato, seja via LinkedIn. E a princípio sem preconceito, muitas vezes, mas eu sou muito pequenininho, acho que não vou mandar mensagem porque não vai se enquadrar no tamanho de negócio que geralmente eles trabalham. Não tem problema, né? Eu brinco que eu gosto de estar perto de boas empresas e bons empreendedores, né? Então, bater um papo não ofende ninguém, então pode ficar à vontade. Se está com uma dúvida, manda lá que eu respondo também. Não sei se vai ser tão rápido por conta de restrição de tempo, mas uma resposta vai ter, com certeza. Perfeito. Muito legal, muito legal. Muito obrigado pela participação, Lucas, e tomara que a gente tenha aí um segundo, com certeza vamos ter, na verdade,
para a gente poder abordar muito mais assunto, porque é um tema muito grande, né? Tem tantas coisas pra gente falar. Eu acho que o time a gente acertou também, porque e foi coincidência, tá, gente? O podcast foi mesmo. Coincidência, né, Ale? Eu já tava tentando tirar um free aqui, né? Foi coincidência o Elon Musk ter comprado no Twitter logo na semana que a gente tá lançando esse podcast. Então, mas de qualquer forma, agradeço demais o conhecimento, tenho certeza que foi uma aula para todo mundo aqui. E até o próximo. Até o próximo. Valeu, gente. Aquele abraço. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube e também no do Spotify. Vocês podem ouvir enquanto vocês estão no trânsito, etc. Então, não vai consumir nem tempo de vocês, tá bom? É isso aí, chique, rapaz. Um abraço. Uma dúvida? Deixa aí nos comentários. É isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Valeu!